Terra Espiritual apresenta Pode Perguntar. Episódio 2. A Bíblia e a Reencarnação. Olá, amigos e simpatizantes da terraespiritual.org. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perguntas e Respostas. Quem manda desta vez seu questionamento é nossa irmã Maiara, de Souza, de Cascavel, no Paraná. Ela diz: simpatizo com os espíritas, embora seja evangélica. Mas o que simplesmente não dá para aceitar, e já pesquisei com meus pastores, é o fato de a reencarnação não estar na Bíblia. Em que passagem vocês acham que a reencarnação é mencionada nela? Saudações, irmã Maiara. Votos de saúde e paz profunda. Antes de entrarmos diretamente no assunto, gostaríamos de sugerir que nossa irmã fizesse uma pesquisa histórica para descobrir que a reencarnação é uma das crenças mais antigas da humanidade nos 4 cantos do mundo. O povo judeu não foi diferente em relação a isso. Havia entre os judeus aqueles que acreditavam na aniquilação total após a morte, como os saduceus. Havia fariseus que acreditavam numa ressurreição literal, onde cadáveres recuperassem seus músculos, sangue e pele para voltar à vida no tocar de uma última trombeta no fim dos tempos. E havia fariseus que acreditavam no ciclo de nascer, envelhecer, morrer e voltar à vida até a total depuração. Estas crenças não os tornaram adversários ou inimigos. O amado Mestre Jesus foi até testado certa feita nesta questão, conforme falaremos mais adiante. Em segundo lugar, a ressurreição dos corpos não se originou nem com os cristãos e nem tampouco com os judeus, mas é um aculturamento, uma herança que os judeus levaram para a Judéia, retirada do cânone do zoroatrismo após a libertação do cativeiro da Babilônia. Um povo bruto e rude, composto em sua maioria por analfabetos e supersticiosos, ao regressarem para a Judéia, teriam muito o que trabalhar em sua cultura hebraica. O conceito da ressurreição egípcia dos tempos de Moisés, misturada com o conceito de regeneração do zoroatrismo, levou a uma conturbada percepção da vida pós-morte. Se para os egípcios e babilônicos o pós-morte tem destacada importância, para o povo hebreu estes conhecimentos são menos importantes do que o culto ao Deus único. E tudo na vida deve se voltar para o culto ao Deus único, sem rosto e sem nome. A reencarnação e a ressurreição são vistos apenas como processos semelhantes ao viver. Até os nossos dias de hoje, em Israel, podemos encontrar comunidades de ressurreicionistas e comunidades de reencarnacionistas que convivem harmoniosamente. O amado Mestre Jesus era, antes de tudo, um judeu tradicional que não veio destruir as leis de Deus, isto é, modificar a prática dos 10 mandamentos, mas veio antes dar-lhes testemunhos. Veio ensinar à humanidade como é que se pratica a verdadeira adoração a Deus através do amor fraternal de uns para com os outros. Contudo, o mestre Habib aproveitou para separar o que era da mente humana do que era da mente divina e não se esquivou em ensinar no dia a dia o significado prático da reencarnação e suas consequências. Muitos judeus em seu tempo acreditavam que, por falar preces, andar de linho impecável, tomar os banhos purificatórios, estavam puros, limpos e separados dos pecadores. Esses fariseus ou separados erravam porque,
confundiam a letra da lei de Deus com o espírito da lei de Deus. Para o amado Mestre Jesus, fazer ofertas e sacrifícios não era importante, essencial ou relevante. O fundamental era a misericórdia. Por isso aconselhava aos verdadeiros adoradores de Deus em espírito e verdade, se caso, ao fazer oferendas a Deus, se lembrassem de que tinham um adversário, que deixassem suas ofertas diante do altar e fossem imediatamente se reconciliar com o adversário. O Deus Pai invisível com certeza ficaria muito feliz em ver seus filhos rivais se perdoando e fazendo as pazes. O Deus Pai Abba não era o sanguinário, Senhor dos exércitos, que ensinou seu povo escolhido a fazer sacrifícios com o sangue de animais inocentes. Misericórdia quero, não sacrifícios. Pois bem, no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5, versículos 25 e 26, o amado Mestre Jesus ensina que devemos nos reconciliar com nossos adversários enquanto estamos no caminho da vida com Ele. Do contrário, nosso adversário nos entregará com nosso coração orgulhoso e narcisista ao juiz, que são as leis de Deus. E este nos colocará na prisão, renascimentos obrigatórios para reajustes. Só sairá da prisão quando pagar o último centavo, isto é, quando as leis de Deus julgarem que está digno. A lei da reencarnação está atrelada com a bênção do esquecimento do passado para que ninguém se sinta constrangido, aflito pelos erros do passado ou orgulhoso e vaidoso pelos acertos do pretérito. Os evangelhos afirmam que o amado Mestre Jesus reitera que o profeta João Batista era a reencarnação de Elias. João, pela bênção do esquecimento, nega que é profeta e nega que foi Elias. Porém, foi o mestre Galileu quem garantiu no Monte Tabor que João e Elias eram a mesma pessoa, conforme pode ser conferido no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 13. A evolução espiritual não ocorre numa única vida, pois o ser humano tem dificuldades morais, emocionais, intelectuais e espirituais de pôr em prática aquilo que reconhece como sendo o bom, o justo, o verdadeiro. Porém, o amado Mestre Jesus insiste para sermos perfeitos como o Pai no céu e não apenas bonzinhos. Todos temos capacidades diferentes e dons diferentes de captar a graça do amor divino e transformar o coração em instrumento de paz. Está claro para quem sabe ver e ouvir que esta melhoria não ocorre da noite para o dia ou por adotarmos atitudes exteriores de santidade. A santificação é abençoada pelo tempo e pela sinceridade. A maioria dos seres humanos segue a evolução em torno do Everest da vida em fila indiana, marcando passo, sem entusiasmo, aos trancos e barrancos. Outros, mais cansados pelo tempo, saem da acomodação e vão trotando, enquanto que outros correm mais céleres. Contudo, poucos se dedicam de alma e coração aos assuntos espirituais e passam a usar sua energia e concentração em escalar a montanha da própria libertação, chegando mais rápido, de acordo com a boa vontade de seus corações, ao objetivo da perfeição e do serviço fraternal amplo e irrestrito, uma síntese do amor de Deus. A esmagadora maioria de nós reencarna sem poder escolher o tipo de prova ou missão quando reencarnar. Porém, algumas almas iluminadas pela sabedoria do tempo podem escolher provas que desadiante o amadurecimento. Contudo, mesmo para estes, não será tarefa fácil. O amado Mestre Jesus se encontrou com um jovem cego de nascença, conforme podemos ver em João capítulo 1, versículos de 1 a 31. Neste instante se inicia um debate entre aqueles que acreditavam num castigo divino, segundo
a transmissão do pecado original de Adão e Eva. E havia aqueles que acreditavam que ele herdava um pecado cometido por ele mesmo numa vida passada. Quem estaria certo? O amado Mestre Jesus poderia aproveitar e combater a existência da reencarnação, pondo fim em definitivo às dúvidas. Mas não o faz. Pelo contrário, a cura ocorreu para que se manifestasse as glórias de Deus. O merecimento do jovem unido com sua ficha limpa, sem dívidas com a lei da reencarnação. Em outra circunstância, narrada no 3º capítulo do Evangelho de João, nos versículos de 1 a 13, encontramos o célebre encontro entre o venerando doutor da lei, Nicodemos, e o amado Mestre Jesus. Nicodemos, um ancião, sai durante a noite, quando é mais difícil ser reconhecido pelos conhecidos, e vai ao encontro do jovem Habib. Com certeza levava em sua mente uma das mais angustiantes perguntas que afligem aqueles que sentem se aproximar a sua hora de deixar este mundo material. Há vida depois da morte? Nicodemos aparentemente levava uma pergunta específica sobre o livro de Jó, quando este, em seu 1º capítulo, versículo 21, diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. Ao chegar diante do Mestre, jaz elogios à sua pessoa e seu poder abençoado por Deus. Porém, o amado Mestre Jesus, lendo seus pensamentos, vai direto às dúvidas de Nicodemos, matando 2 coelhos com uma só cajadada. Confirma sua capacidade espiritual de até ler os pensamentos humanos e responder inquestionavelmente à questão de Jó. Era necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Nicodemos, perplexo, entrega os pontos e tenta entender o que realmente queria dizer Jó. Mas como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? O amado Mestre aprofunda a resposta. Era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E separa as 2 naturezas do homem, pois o que é nascido da carne, matéria, é carne, e o que nascido do Espírito de Deus é espírito. Em seguida, o jovem Galileu explica ao sábio Nicodemos a maior das graças que Deus concedeu ao ser humano: o livre-arbítrio. O vento sopra onde quer, você ouve sua voz, mas não sabe de onde ela vem, seu passado, e nem para onde vai, seu futuro. Por malbaratar suas oportunidades de viver e usar mal seu livre-arbítrio, o homem entra numa roda de renascimentos para aprender a ser perfeito como o Pai que está nos céus. Nicodemos, admirado com o que ouve, pergunta: mas como pode ser isto? O Mestre Jesus responde: Tu és mestre em Israel, conhece todas as coisas espirituais, e não sabes disto? Se eu te falo das coisas da terra, leis normais como a reencarnação e a evolução, e não entendeis, ficarias perplexo se eu te falasse das coisas espirituais. Por fim, o amado Mestre Jesus arremata falando que apenas ele, Jesus, até aquele momento havia evoluído e galgado todos os degraus da evolução, alcançando a perfeição digna de mundos celestes, o reino de Deus, e que por isso ele pode oferecer-se para sacrificar-se em ensino do caminho da libertação de seus irmãos mais atrasados. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Outros casos você poderá encontrar em nosso podcast Pode Acreditar em terraespiritual.org, na série Reencarnação, Questão de Justiça. Se tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, conseguirá perceber sem medo de ser feliz. Para finalizar, lembramos que a crença na reencarnação era aceita pela Igreja Cristã até o ano 553 da Era Comum,
quando, por ordem do imperador Justiniano, a Cúria Romana teve que decretar como heresia a pré-existência da alma. Na prática, é uma proibição sob risco de morte àqueles que acreditarem na reencarnação. A política e suas negras mãos impedem o ser humano de entender quem é, de onde vem, que faz aqui, para onde vai após a morte. Porque as pessoas são desiguais, porque nascem santos em covis de ladrões e bandidos em lares constituídos. No lugar da verdade, os homens preferiram criar uma explicação sórdida. Uma criatura criada por Deus que se volta para o mal e desencaminhar sua criação. Muitos se aproveitam desta crença para fazer toda sorte de maldade e jogar a culpa no capeta ou Satanás. Muito cômodo. Mas o mestre amado ensina que não há nada oculto que fique escondido por muito tempo e que aqueles que buscarem a verdade encontrarão a verdadeira liberdade. Fique à vontade para questionar, pesquisar e duvidar. Mande suas dúvidas. Qualquer coisa, pode perguntar.